eu queria um café. Tô brincando, brincadeira. 1 Coríntios 15, 55 ao 58. Ó, você que está participando do culto através da live, comenta aí na live ou compartilha essa live com outras pessoas. Amém? Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o trabalho de vocês não é em vão. Glória a Deus. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós dependemos de Ti, ó Deus, para tudo aquilo que vamos fazer, ó Pai. E eu sei que o Senhor está na direção deste culto, papai. Eu sei que não depende de nós. Eu sei que pela Tua misericórdia e graça, o Senhor fala conosco. Espírito Santo, eu coloco diante de Ti cada pessoa que está aqui presente, começando por mim, cada pessoa que está na sua casa participando deste culto. Espírito Santo, fala conosco, ministra nos nossos corações a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Eu sei que o Senhor já está aqui, por isso, Senhor, eu te dou a liberdade de me usar como instrumento Teu, ó Pai. Fala com a Tua igreja, Deus, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, a gente sabe que tem muita coisa acontecendo dentro e fora da igreja, e a cada semana a gente vê uma tragédia, né, uma situação difícil na vida de cada um. A gente vê aqueles que passam nos jornais, né, aqueles que são mais relevantes, né, acidentes mais relevantes, né, mas eu sei que todo mundo passa por lutas, né, todo mundo passa por dias difíceis. E eu preciso me policiar, porque muitas vezes eu tenho um medidor dentro de mim, e eu sei que não é certo. Eu começo a medir a dificuldade do Gabriel com a minha, e aí eu também começo a comparar a minha luta com aquelas pessoas que moram no sul. Aí eu começo a comparar a minha luta com aquelas pessoas que moram num país ou num estado que passa fome. E de uma forma, isso me fortalece, Fabiana. Por quê? Porque às vezes, quando eu começo a achar que as minhas lutas são meus gigantes são muito grandes, né? Olha quanto gigante grande. Mas quando eu olho para essas pessoas ou por essas situações, eu vejo que o meu gigante não é tão grande assim. Sem querer menosprezar a dor de ninguém, cada um tem seu limite, cada um tem suas emoções, mas eu acho importante, porque às vezes eu vejo pessoas reclamar de coisas, não que não são problemas, mas que são pequenas perto de que muita gente passa. E eu falo que, eu até preguei sobre maturidade esses dias, que a igreja precisa amadurecer, que a gente precisa amadurecer. A gente não pode deixar qualquer gigante nos paralisar, qualquer gigante nos derrubar, qualquer gigante nos destruir. Hoje eu estava numa cidade, como que chama? Santa Cruz das Palmeiras, é isso que fala? E aí eu cheguei lá, a notícia da cidade é que um rapaz, a mulher deixou, morreu, você ficou sabendo? Isso. Ele matou a mulher, né? Não sei se morreu todo mundo. Foi matar a mulher, a filha e se matou. Por causa de um sentimento, por causa de uma área emocional, por causa de uma paixão, não sei o que aconteceu ali. Então a gente vê hoje pessoas que não prevalecem de pé por situações tão pequenas. Parece que a geração, a gente vai ficando cada vez mais intolerante ou fraco emocionalmente. E o diabo tem destruído muitas pessoas, por quê? Porque, na verdade, emocionalmente, as pessoas estão frágeis. Emocionalmente, as pessoas estão frágeis.
E eu falo assim, quanto mais guerra a gente enfrenta, quanto mais dificuldade a gente enfrenta, parece que a gente cria uma estrutura emocional. Se você for pegar e comparar aquelas pessoas que estão passando por aquelas situações no sul, com uma pessoa que nunca passou, você vai ver que aquela pessoa, a hora que ela vencer aquele gigante, emocionalmente, ela vai ficar mais forte. Não é que a gente quer sofrer, né, Jorge? Mas a gente só é fortalecido quando passa por situações difíceis. Mas algo que Deus tem falado muito comigo a respeito de, independente da situação difícil que a gente passa, a gente precisa continuar confiando nele. Porque quando a gente deixa de confiar nele, acaba se tornando uma falta de fé. Porque a gente não fala que Deus é soberano? A gente não fala que Deus é poderoso? E por que muitas vezes a gente acaba se abalando? Independente por qual motivo. Sabe, eu tenho orado muito, eu tenho me questionado. Porque às vezes eu vejo eu emocionalmente abalado. E eu falo, mas espera aí. Aqui esse versículo que o Gabriel leu, olha só que coisa mais linda. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Então Jesus venceu a morte. E eu sei que eu e você também podemos vencer a morte ou qualquer situação que venhamos enfrentar aí fora, amém? A gente pode vencer. Só que ele fala assim no versículo 58, ó. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E o que está dizendo aqui? Que independente da situação que a gente está passando, independente do momento, a gente precisa ser firme e constante. Ser firme e constante. Eu acredito que muitos aqui já pensou em chutar o balde várias vezes. Não só o balde, como o rodo, como toda a parte de limpeza. Eu acredito nisso, mas esse versículo fala para a gente, vocês precisam ser firme e constante, e sempre abundante, na onde? Na obra do Senhor. Quantas pessoas que deixam de buscar a Deus, que deixam de fazer a obra, por quê? Porque foi abalado, foi atingido. Existem momentos da nossa vida que a gente precisa recuar, tem tempo que a gente precisa recuar. Às vezes você vai ter que dar um passo para trás para poder dar um passo para frente. Mas tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente dá um passo para trás e quer ficar só ali atrás. É como se você vai pegar um embalo para caminhar. Mas você precisa caminhar. Então ele fala, sejam abundantes na obra do Senhor, por quê? Porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus vai nos dar a força, Deus vai nos capacitar, Deus vai nos dar a vitória. A gente que trabalha com ministério sabe, tem dia que você chega no culto, tá cheio, não é assim? Vocês foram em Cajuru ontem? Tem dia que a gente chega no culto, não tá tão cheio. Só que a gente não pode viver pelo momento ou porque vê, e a nossa motivação não pode ser essa, a nossa motivação é o quê? É fazer a obra do Senhor. Quem dá o crescimento? É Ele. Se veio, glória a Deus. Se não veio, glória a Deus também. Porque senão a gente acaba ficando preso ao resultado, não é? Sabe, eu tenho muito isso no meu coração. Que eu não posso ficar preso em resultados. Eu tenho que ficar preso na convicção que Deus me colocou no coração daquilo que Ele tem para a minha vida. Vocês vão lá para Cajuru porque Deus colocou uma convicção. A gente está aqui porque Deus colocou uma convicção no nosso coração. Independente do momento. Porque Deus colocou no nosso coração. Então o que a gente precisa entender é que a morte não parou Jesus, o inferno não deteve Jesus. E nada também pode parar você. Amém? Nada pode parar você. Eu não falo só em questão de ministério, eu falo em todas as áreas. Em questão do casamento,
Quantas pessoas que já desistiu do casamento? A Lohane nem casou, ela já desistiu de casar. Ó. Quantas pessoas que já desistiu de um casamento? Quantas pessoas que já desistiu de um propósito? Quantas pessoas já desistiu de tanta coisa? Então, na verdade, independente do que tenha acontecido, nada pode parar você, amém? Você que está em casa, nada pode parar você. Só você pode chutar o balde e entregar os pontos. Então, a primeira coisa que tem que ficar gravada no nosso coração, que ninguém pode parar a tua vida. Posso continuar? Amém? Ninguém. Então você precisa confiar nele. Por quê? Quando a Bíblia fala assim, somos mais que vencedores, ela não está falando que você vai ser mais que vencedor. Ela está falando que você já é um vencedor. Às vezes as coisas não vão acontecer do jeito que você projetou, mas vai prevalecer do jeito que Deus preparou para a tua vida. Glória a Deus. Então a gente vê que por mais que passamos crises, irmãos, nós temos história para contar para os nossos netos. Olha só, você já enfrentou doenças. Alguns aqui mais velhos, assim, o Dinei mais velho que eu, já enfrentou até a peste negra, quem é daquela época, não é? Olha quantas vitórias que pessoas tiveram. Hoje nós estamos enfrentando falsos profetas, Covid, e nós estamos de pé, amém? Quantas vezes que você achou que você não ia mais permanecer de pé? Dinei, sou sincero, no Covid eu achei que eu não ia mais ficar em pé, eu achei que eu já ia estar lá na glória com o Pai, mas eu estou aqui. Então a gente prevaleceu e vai prevalecer em pé, porque Deus é o nosso sustento. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus é o teu sustento, confia nele, fala para ela. Tem coisa aqui que eu já falei, e é até uma continuação. O diabo sempre vai armar situações para nos prender. E mais uma vez Deus fala na minha mente, Deus coloca na minha mente, que a gente precisa quebrar algumas cadeias na nossa vida. Irmãos, talvez você está 1 ano servindo a Deus, 2 anos, 5, 10, e você continua preso numa jaula, preso numa cadeia. Às vezes a gente só troca de lugar. Você sai de uma cadeia e substitui ela por outra, mas você continua sendo um prisioneiro. Então, você precisa se apegar ao que está escrito em João 8,36. Lê para mim, por gentileza, Gabriel. Jesus te libertou ou não? Sim, né, Gabriel? Então lê o texto aí, vamos ver o que fala. Se, pois, o Filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. A palavra de Deus é tudo verdade. E por que tem gente presa ainda? Por que tem gente que precisa ser ministrado 1, 10, 50 vezes naquela área e continua preso? Ou a Bíblia está errada. Portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Sabe, eu tenho orado, porque na verdade, por mais que a gente prega que você é livre, que você já foi liberto, que você já foi resgatado, tem gente que continua preso. Tem gente que continua preso. Olha aqui uns exemplos de prisões. Tem gente que continua. Irmãos, eu não sou contra remédio, não, eu já tomei remédio. Mas, Fabiano, tem uma coisa, tem gente que você vai conversar com ele, tudo ele quer te dar um remédio.
Ah, você está com problema? Isso, você tem que tomar esse remédio, tem que tomar aquele remédio. Sabe, a pessoa fica presa àquela solução humana. Então, você precisa tomar remédio. A gente toma remédio, eu tomo, todo mundo toma. Mas tem muita gente que fica em cadeia, sabe? Ele se acostuma com aquilo. Então tem muita gente que o problema não é uma falta de alguma coisa no organismo, o problema é espiritual. Então, tem gente que está presa em cadeia de depressão, ansiedade. Tem gente que está preso em cadeia de rejeição. Irmãos, tem gente que está 10, 20 anos na igreja, se sente rejeitado. Pelo amor de Deus, será que a Bíblia está mentindo? Se o Filho verdadeiramente vos libertar, você é livre. Sabe, então tem gente que sempre se sente rejeitado. Tem gente que sempre se sente vítima. Sabe, tem gente que sempre se sente autocomiseração. Eu fico olhando essas coisas, e tem gente que troca tudo isso que eu estou falando por uma cadeia chamada religiosidade. Então a Bíblia fala que se o Filho vos libertar, a gente é livre. Só que a igreja, parte da igreja está presa ainda. Está presa nessas coisas que eu falei. Sabe, Deus, eu tenho convicção que existe sim, não da forma que muitos pregam, essa forte onda de avivamento que vai acontecer, mas é como eu preguei sobre maturidade. Como que Deus vai confiar essas coisas grandes nas mãos de pessoas presas em cadeias como essas? Então presta atenção, eu não estou falando contra a medicina, contra médico, eu estou falando contra pessoas que ficam presas em cadeias espirituais. Tem coisa que é espiritual, tem coisa que é física, tem coisa que é física. Tem coisa que é possível fazer. Tem coisa que é impossível, que é aquela que Deus faz. Sabe, então a gente precisa quebrar essas cadeias nas nossas vidas. O que Deus quer para as nossas vidas é quebrar as cadeias que têm prendido os seus filhos. Quantos aqui é filho de Deus? Alguém? Quem é pai aqui? Levanta a mão. Ninguém vai colocar um filho numa jaula, amém? Você vai trancar o filho numa jaula? Uma, porque ele não é animal. Você não vai trancar ele. E por que tem gente que acha que Deus vai deixar um filho dele trancado numa jaula, trancado em cadeias? Sabe, eu creio que é tempo de quebrar essas cadeias. Pastor, mas eu não estou preso em cadeias. Glória a Deus. Mas Deus, Ele quer quebrar cadeias. E para Ele quebrar cadeias espirituais, não tem outra forma. Não adianta usar médico, medicina. Cadeias espirituais são quebradas com a ação do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Quem lembra daquela passagem? Paulo e Silas presos na cadeia. Eles presos lá, encarcerado. Eu não lembro o texto certinho, deixa eu só ver se eu tenho ele aqui. Está lá em Atos 16. Então ali eles é preso, eles é açoitado, eles é humilhado. Só que lá em Atos 16, 25, olha o que fala. 25, 26. Atos 16, 25, 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O que aconteceu aqui? À meia-noite, a momento de trevas, enquanto eles estavam o quê? Reclamando, preocupados, murmurando, chateados, com picuinha, com problema? Não.
por volta da meia-noite, enquanto Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos ao Senhor, os outros presos ouviam. Quando a gente está, independente do momento que a gente vive, quando a gente está posicionado em oração, continua louvando a Deus, chega algo na nossa vida chamado de repente. O de repente de Deus é de repente, não foi algo planejado. Não foi algo planejado. Sabe, o maior termômetro para ver nossa intimidade com Deus é quando a gente está vivendo por volta da meia-noite. É quando a gente está passando por momentos de trevas. E eu sei que todo mundo passa por momentos de trevas. Eu sei que todo mundo aqui passou por momentos de trevas e vai continuar passando. Só que é naquele momento que vai virar uma chave na nossa vida. Porque se naquele momento que você estiver passando por momentos de trevas, você estiver murmurando, você está murmurando, você está questionando a Deus, você está questionando a sua fé, você está se sentindo injustiçado, você não vai viver o de repente de Deus. Mas se na meia-noite você estiver ali orando, você estiver ali buscando a presença de Deus, sabe, se naquele momento você estiver cantando hinos ao Senhor, o de repente de Deus vai chegar na tua vida, amém? Irmãos, quantas vezes que eu precisei desse de repente de Deus? De primeiro eu sofria tanto, Fabiana, porque eu falava assim: Deus, que injustiça, eu te sirvo 24 horas, eu oro, eu leio a Bíblia, ó religião, cadeia da religião, não é possível, Deus, que o Senhor não vai olhar meu sofrimento e não vai fazer nada, não é possível que o Senhor vai ver eu passar pela estação do inverno e não vai fazer nada, e nada acontece, e parece, olha, na hora a gente acha que Deus é mau. O senhor sabe o que eu estou falando, né, pai? A gente acha que Deus é mau, porque você começa a comparar a tua vida até com a vida do ímpio. Você olha para você, você fala assim: nossa, ó, eu sirvo a Deus, eu faço tudo, eu faço visita, e eu passando pela meia-noite. Aquele cara nunca fez nada para ninguém, aquele cara nunca fez nada de bom para ninguém, olha lá a vida boa dele, olha a vida boa que ele tem. Aí chega uma hora que a gente cansa de murmurar. Deus me vence pelo cansaço. A gente cansa de murmurar, a gente cansa de questionar a Deus. Irmãos, tem gente que não, você pode não concordar, mas eu tenho essa convicção. Deixa eu tomar o meu café. Eu não sei se pode tomar café no altar, se é pecado, pode ser? Foi culpa da Mônica, gente, vocês cobrem esse pecado dela. Se for pecado, para mim não é. Oi? Não tem nada na Bíblia não, mas tem no livro da religiosidade. Bom, voltando ao texto, nem sei onde eu parei agora. Você sabe onde eu parei, Gabriel? Nem sei onde eu parei, cara. Aí de repente houve um terremoto violento, que os alicerces da prisão foram sacudidos, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram.
O de repente só veio para a vida de Paulo e Silas porque eles estavam posicionados em louvor, em adoração e oração. Por isso que eles viveram esse de repente. Irmão, vocês acham que foi fácil para Paulo e Silas, naquele momento, estar orando, estar louvando a Deus? Não foi fácil, mas foi ali que o de repente veio sobre eles. Vamos continuar o texto, versículo 27. Então as cadeias se abrem e Paulo e Silas estão livres. O carcereiro acorda e, ao ver as portas abertas, julgou que os presos haviam fugido e por isso puxou a espada para matar-se. Isso aqui é uma coisa que eu tenho convicção, que todas as vezes que o de repente de Deus chega na tua vida, pessoas ao seu redor são tocadas pelo Espírito Santo, amém? Então aquele carcereiro, ele foi tocado pelo Espírito Santo, porque naquele momento que ele viu que as cadeias estavam abertas, logo ali no versículo 27, ele puxa a espada para se matar. E olha só a ironia do destino, e olha só a mão de Deus. Naquela situação, além de Deus libertar, além de Jesus libertar Paulo e Silas, ele começa a abrir a porta para entrar no coração do carcereiro. Sabe, muitas vezes o Espírito Santo acaba não tocando as pessoas pelo nosso comportamento, pelo nosso posicionamento. Tem gente aí fora que fala assim: para que eu vou na igreja? Olha lá fulano, a vida que ele tem. Para que eu vou na igreja? Olha lá ciclano, olha que bagunça. Os jovens da igreja tá aprontando mais do que os jovens lá fora. Estou só dando um exemplo, viu, jovens? Para que a pessoa vai querer na igreja? Porque sabe, quando as pessoas realmente decidem buscar o Espírito Santo, elas veem que existe algo diferente na vida dos jovens, elas veem que existe algo diferente. Quando eu fui para a igreja para conhecer Jesus, eu não queria ir, sabe por quê? Porque eu sabia que lá o negócio era sério. Essa era a imagem que eu tinha. Vixe, se eu virar crente, né? Se eu me converter, ixi, nossa, eu vou ter que parar de fazer isso, aquilo. Eu falei, o negócio é sério. Só que hoje não, hoje ser crente é moda. Hoje na igreja é moda. Hoje na igreja é tudo bonitinho, mas antes não era assim. E ali no versículo 28, quando Paulo vê que o carcereiro iria se matar, ele fala assim: não faça isso, nós estamos aqui ainda. E Paulo teve compaixão daquele carcereiro. Eu nem sei se esse carcereiro também deu umas pancadas nele, não sei, a Bíblia não fala. Mas Paulo teve compaixão dele, falou: não faz isso não, que a gente está aqui, a gente não fugiu. Sabe por quê? As principais cadeias que tem que quebrar na nossa vida não são físicas, elas são aqui, A nossa maior batalha, a gente sabe, já viu isso várias vezes, é na mente. E as nossas prisões é aqui dentro, Nossas fobias, nossos medos. Eu não sei qual tipo de fobia que você tem de medo, eu sei o meu. Mas é aqui, E aí no versículo 29, tremendo de medo, o carcereiro pediu uma luz, correu para dentro do cárcere e prostrou-lhe diante de Paulo e Silas. Depois levou-os para fora e suplicou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Irmãos, quando cadeias são quebradas da sua vida,
pessoas vão querer que você compartilhe com elas aquilo que você tem. Pessoas vão querer. O carcereiro chegou diante de Paulo, ele fala para Paulo, ele suplica, ou implora, eu não sei a palavra que você quer usar. Senhores, Paulo e Silas, o que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para ter isso que você tem? Ezequiel, o que devo fazer para ter isso que você tem? Ezequiel está cansado agora, trabalhando das 4 da manhã até as 7 da noite, 6. O que devo fazer para ter o que você tem? Então as pessoas, elas precisam desejar aquilo que a gente tem. O que devo fazer para ser salvo? Então ela já quer logo a salvação. E eles responderam: creia no Senhor Jesus e será salvo você e sua. Irmãos, é um versículo que a gente conhece muito, olha que coisa linda. Olha como que é simples. O maior presente que a gente pode oferecer para as pessoas não é prometer que ela vai ter uma casa nova, não é prometer que ela vai ter um carro novo, porque se ela vier para a igreja e ela não ter isso, ela vai te cobrar e vai parar de ir na igreja. O que a gente tem que oferecer para as pessoas aí fora é crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e sua casa, tu e tua casa. Amém? Então o que a gente tem para oferecer para eles é a salvação, não por causa de nós, mas por causa daquele que nos salvou, por causa daquele que nos amou primeiro. Amém? Aí no versículo 32, eles contaram a ele e a toda a sua casa a boa nova do Senhor. E naquela mesma hora da noite, ele lavou as feridas das chicotadas. E em seguida, ele e toda a sua casa foram batizados. Olha só o poder de Deus. Naquela noite, naquela mesma noite, ele lavou as feridas, as chicotadas, e em seguida, ele, o carcereiro, e toda a casa dele foi batizada. Não foi nem, foi batizada, nessa tradução fala. E aí no versículo 34, depois, levou-os para sua casa e serviu-lhes uma refeição. Ele e toda a sua casa sentiam alegria por crerem em Deus agora. Que vida boa! Paulo sai de uma cadeia e vai jantar na casa do carcereiro e vê ele e a família dele batizado e salvo. Eu não sei se vocês entenderam, foi só um resumo por causa da hora. De quarta-feira não tem muito tempo para entrar em detalhe, mas Deus sempre vai agindo de repente nas nossas vidas, amém? Deus quer agindo de repente nas nossas vidas, e a igreja precisa estar posicionada em oração e adoração, amém? Irmãos, independente do que você está passando, do que você está vivendo, troca. Você tem duas opções e uma das duas coisas você vai fazer. Ou você vai orar, ou você vai murmurar. Ou você vai cantar para Deus, ou você vai só reclamar para Deus. Então a escolha é nossa, porque Deus quer manifestar o de repente dele na tua vida, amém? Eu queria que vocês ficassem em pé, por gentileza. E aí, Gabriel, dá para tocar aquela música? Não tem jeito de fazer aquele som grave da bateria, né, Gabriel? Quer que eu toque o carrão aqui? Que o tocador de carrão não está aqui ainda. Irmãos, feche seus olhos. Apaga a luz, por gentileza, Mônica.
pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Irmãos, dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Pode ficar sentado, viu, Fabiana? Por mais que o inimigo tenta parar a igreja, não estou falando em questão de estrutura não, amém? Estou falando você. É lógico que a igreja sempre vai permanecer de pé. Sabe por quê? Porque ela é a noiva do Senhor, amém? E você faz parte dessa noiva. Olha quanta perseguição que a igreja teve. Olha quantas situações que aconteceram. Sabe, o diabo tenta de todas as formas parar a igreja no sentido estruturas, né? CNPJ, como também no sentido pessoa. Ele usou todos os tipos de estratégias que a gente para e pensa. Perseguição, onde pessoas eram decapitadas, pessoas eram cerradas ao meio, pessoas eram humilhadas. Ele usou sistemas, governadores, ele usou falsos profetas, mas ele não conseguiu parar a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor ninguém pode parar, amém? Vamos começar agora. Eu quero que você ore pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, amém? Eu não sei o que eles estão passando, eu não sei o que você está passando, mas agora é o momento de você orar pela tua família e pela família
que está do seu lado. Amém? Pai, nós colocamos diante de Ti, nós e a nossa casa, Deus. Pai, em nome de Jesus, renova a força dos Seus filhos, ó Pai. Renova a força da Tua igreja. Senhor, nos dá discernimento, Pai. Nos dá percepção espiritual para discernir as obras de Satanás contra nossas vidas, contra nossas casas e contra nossas famílias, ó Pai. Senhor, no nome de Jesus, blinda a Tua igreja, blinda a Tua noiva, Papai. Senhor, quebra as cadeias, quebra as algemas, rompe os grilhões, ó Pai. A Tua palavra nos diz que se o Filho verdadeiramente vos libertar, seremos livres, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós tomamos posse dessa liberdade que há em Ti, Deus. Pai, fortalece cada filho Teu que está fraco neste momento, fortalece cada filho Teu, Pai, que tem sido perseguido, que tem sido atacado. Quebra cadeias, ó Pai, quebra cadeias essa noite de religiosidade, cadeias da depressão, cadeias da ansiedade, cadeias de vitimismo, cadeias de autocomiseração, cadeias da soberba. Pai, no nome de Jesus, quebra cadeias em nossas vidas, ó Deus. Nos capacita, Pai, a romper nossos limites, nos capacita, Senhor Deus, a romper as nossas fraquezas, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, eu declaro sobre cada família aqui representada um novo tempo, ó Pai. Eu declaro sobre cada família aqui, ó Pai, um novo começo, um novo tempo, Senhor Deus. Dá sabedoria para eles conduzir a casa deles, dá sabedoria para nós conduzir nossa família, nos dá sabedoria para conduzir esse projeto, os projetos que o Senhor tem nos confiado, Papai. Eu coloco diante de Ti também, ó Deus, a igreja Casa do Pão, que o Senhor esteja nos direcionando, Pai, que o Senhor esteja, Pai, nos conduzindo a cada passo a dar, ó Deus. Pai, nós dependemos de Ti, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão. Nós deixamos, ó Pai, nós entregamos o comando dessa igreja no Teu altar, o comando deste ministério no Teu altar, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, sonda nossas motivações e arranca dos nossos corações toda motivação errada, Pai. Eu repreendo no nosso meio tudo aquilo que venha para roubar a Tua glória, para roubar a Tua presença em nossas vidas, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, vem fazer de nós, ó Pai, vem fazer de nós mordomos Teu aqui na terra, Papai. Nos capacita a oferecer para as pessoas do Teu pão vivo que veio do céu. Nos capacita, Senhor Deus. Pai, no nome de Jesus, gera em nós paixão pelas vidas, gera em nós, ó Pai, paixão pelo reino, paixão pela Tua obra, Papai. Gera em nossos corações temor a Ti, ó Pai. É o que eu peço essa noite em nome de Jesus, ó Pai. Nos capacita a cumprir a Tua vontade como Pai, como filhos. Nos capacita a fazer a Tua vontade, como pastores, como líderes, como ministeriantes, ó Pai, como empregados, como empresários. Senhor, no nome de Jesus, manifesta o Teu reino através das nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, e que nada e ninguém venha parar a Tua noiva, Pai, que nada e ninguém venha parar cada família aqui representada, Deus, em nome de Jesus, amém? Vamos dar um aplauso ao Senhor bem forte. Irmãos, você que quer contribuir, o gasofilácio está aqui, tá? A gente vai colocar aqui o gasofilácio, e tem aí o Pix também, aí na rede social. Fica à vontade, tá? Aquilo que Deus colocar no teu coração, fica à vontade. Pai, eu consagro a Ti cada contribuição, cada oferta que está sendo depositada na Tua casa, Senhor Deus. Que o Senhor continue abençoando essas famílias, suprindo a necessidade deles, ó Deus.
Continua usando eles, ó Pai, para que o Teu reino venha expandir, ó Pai. Para que o Teu reino continue sendo estabelecido, Pai. Não só aqui, como também nas nações, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada contribuinte, de cada ofertante do Teu reino, Pai. Em nome de Jesus. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, estamos de pé, estamos de pé. Glória a Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor bem forte. Pode acender a luz. Que haja luz. Irmãs, lembrando então, esse fim de semana tá lá na SEST. Não sei, vocês sabem dos detalhes, tá? E eu vou ver com os homens, né, Dinei? Se a gente não faz alguma coisa, né? Um churrasco, alguma coisa para os homens, né? E os filhos. Bom, até amanhã a gente resolve isso. Gente, tchau, tchau.